Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Lória, sou a professora de Química. E hoje a gente está mais um vídeo focado na série de Físico-Química. A gente vai dar continuidade às soluções, que eu já dei as concentrações, fizemos exercícios, lembra? Cada aula aqui de Físico-Química tem exercício, tá? Para cada tema. Hoje a gente vai falar de diluição. Mas antes da gente começar com a nossa aulinha, por favor, se você é novo aqui, se inscreva no meu canal, não se esqueça de dar um like no vídeo e de acionar o sininho, isso é muito importante para mim. A gente tem aula todas as semanas, tá? Nas quartas-feiras agora estão programadas para cair as aulas. Temos vídeos também durante a semana, além dos vídeos de aula, tá? Temos vídeos de chamada e também temos aulas ao vivo todas as terças-feiras às 20 horas. Então, pode vir comigo que a gente vai com certeza desenvolver a química aí para destravar ela na sua vida. E hoje a gente vai falar de diluição. Diluição é um tema bem legal, tá? O objetivo hoje é a gente falar de diluição, dos tipos de diluição e vamos fazer exercícios dos tipos de diluição. Tem exercícios aqui mais complicados e exercícios mais fáceis. Hoje a gente vai ver isso. Antes da gente ir lá para o material e começar a trabalhar esse assunto, vamos pensar no que é uma diluição, tá bom? Diluição é quando eu diminuo a concentração. É sempre essa a ideia. Então eu tenho lá uma quantidade de... Tem uma solução, né, que tem uma quantidade de matéria lá dentro, uma massa. Eu tenho um valor ali. Eu adiciono solvente. Normalmente é a água que eu vou adicionar, certo? Quando eu adiciono solvente, a quantidade do material continua a mesma. Então eu tenho um frasco que tem uma quantidade de material ali dentro, seja essa quantidade em massa, em mol, não importa na verdade, e um volume ocupado ali naquele material. Quando eu penso em diluição, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando um solvente, que normalmente é a água, que é o que a gente mais vai trabalhar aqui nessa aula, tá bom? Adicionando a água, a quantidade de material continua a mesma, mas o volume aumentou. Quando o volume aumenta, esse processo de aumentar o volume e não aumentar a quantidade do material, eu tenho uma diluição. A concentração diminui, já que a concentração é uma relação entre massa e volume, ou entre quantidade de matéria e volume. Vamos trabalhar com as duas aqui nessa aula hoje, tá bom? Então vamos lá para o material e vamos entender como isso funciona. Então eu tenho aqui um processo de diluição. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma quantidade de material aqui que são 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos supor que seja massa, quantidade de matéria, na verdade não importa, é só para você entender o processo. Eu tenho uma quantidade aqui de uma massa de 8, uma água, um solvente de água. O que aconteceu? Eu misturei esse daqui com esse daqui, numa soma, gerou esse daqui. A quantidade continua sendo 8, mas o volume aumentou. No caso aqui, o volume dobrou. Então, vamos pensar em concentração. Como que isso ia funcionar nas concentrações? A concentração aqui seria a massa sobre o volume. Vou dizer que o volume aqui é 1, tá? Aqui o volume também vai ser 1. O que vai acontecer? Nesse primeiro eu tenho 8 sobre 1. Então, eu teria uma concentração aqui, ó, massa sobre volume de 8. Não tenho aqui uma quantidade, eu vou pôr como se fosse grama, tá? Grama por ml. Aí eu adicionei aqui um volume de 1 e aqui mais 1. O que aconteceu aqui no final? Aqui a minha concentração vai ser massa sobre volume também. Percebe que a massa não mudou, mas a concentração mudou. Passou a ser 4 gramas por ml. Mas a massa continuou sendo a mesma, de 8 aqui, certo? Como a massa continuou sendo a 8, vou pegar esse aqui, ó.
Então, como a massa continua sendo a mesma, vai sumir, tá? Eu posso dizer que as massas são iguais. Então, se aqui eu tiver uma concentração 1 e aqui eu tiver uma concentração 2, raciocina comigo aqui. A minha concentração 1 vai ser igual a massa sobre volume. A massa, a volume 1. A minha concentração 2 vai ser a massa, que é a mesma, sobre volume 2. Então, eu posso igualar massa igual a massa. E a massa não seria concentração 1 vezes volume 1, concentração 2 vezes volume 2? Essa daqui é a minha fórmula de diluição. Ok? Que é o que está explicando aqui para mim. Então, para eu relacionar matematicamente o que está acontecendo aqui, eu sempre vou partir desse princípio. As canetas não estão querendo me ajudar hoje, estou percebendo isso. Então, o que está acontecendo aqui? Eu peguei aquela fórmula de concentração e passei ela para diluição. Relacionei duas concentrações diferentes de um mesmo soluto, onde o soluto não muda. Isso é uma diluição. A quantidade do soluto é a mesma e o que muda é o volume. Então, eu vou fazer essa transformação. Tudo bem? Acompanhou até aqui? Agora, a gente vai fazer, então, adicionou solvente, só para concluir aqui, né? Adicionou solvente a uma diluição, tirou solvente uma concentração. É possível isso? É, evaporando, por exemplo. Se o soluto for uma substância, um sal, por exemplo, ele não evapora facilmente. Então, eu posso evaporar a água e deixar ele lá e vou concentrar essa solução. Agora, a gente vai fazer um exercício, tá? Então, vamos lá, acompanhe aqui comigo nesse exercício. Vamos ler o exercício. Adiciona-se 120 ml a uma solução de 80 ml, que a concentração é essa. Vou coletar os dados. Então, eu tenho uma concentração de 5 gramas por litro em um volume de 80 ml. Eu vou adicionar um volume de 120 ml. Ele quer saber qual é a minha concentração final. Então, eu vou usar aquela fórmula de concentração final vezes volume final, que é igual a concentração inicial vezes volume inicial. Então, a minha concentração final é o que eu quero. O meu volume final é 80 mais 120. A minha concentração inicial é de 5 gramas por litro e o meu volume inicial é de 80 ml. Então, minha concentração final vai ser 80, não vou passar ainda para lá, tá? Vou fazer aqui primeiro. 80 mais 120 dá 200 ml, né? 5 vezes 80 vai dar 400, aí grama por litro ml, certo? Concentração final vai ser igual a 400 dividido por 200. Eu vou cortar esse aqui com esse aqui, tá bom? E aqui vai ficar corto esse com esse, 4 dividido por 2 dá 2 gramas por litro, que é o que sobrou aqui da unidade. Então, a minha resposta correta é a letra E. Super tranquila a aplicação da diluição, né? Então, é isso. Você tem um volume e uma concentração inicial e você quer saber a concentração final adicionando um volume extra. Você tem que considerar que seu volume final vai ser a soma de todos os volumes. É só esse o ponto X aqui que você tem que prestar atenção, beleza? Então, a gente vai para outro tipo de diluição, que é misturas de solução. Então, isso pode acontecer, né? Mistura de solução de mesmo soluto. Então, eu tenho aqui 50 ml de água e 30 gramas de NaCl. Aí, eu adicionei 100 ml de água com 20 gramas de NaCl.
O que formou no final? 150 ml de água com 50 gramas de NaCl. O que eu fiz aqui, ó? Eu tenho um volume, um volume e uma massa, um volume e uma massa, um volume e uma massa. Literalmente eu somei, né? Eu fiz a soma. Então, eu somei aqui o volume vezes a concentração, que não seria isso, porque a concentração aqui, ó, ainda é massa sobre volume, né? Como a massa em diluição se mantém, seria concentração vezes o volume. Então, aqui concentração vezes o volume. E aqui seria concentração final vezes o volume final. Seria a igualdade aqui. Percebe o que aconteceu aqui? Eu somei as diluições. E como é o mesmo soluto, eu vou fazer solução 1 mais solução 2, eu vou ter a solução final. Também tem um exercício aqui pra gente fazer. Vocês vão entender como é que funciona. Então, eu vou misturar aqui 60 centímetros cúbicos. Você sabe que centímetros cúbicos é igual a ml, né? Importante saber isso. Uma concentração de 2 mol por litro. Então, vamos anotar. Solução 1. Você tem um volume de 60 centímetros cúbicos, ou ml, tanto faz. Uma concentração de 2 mol por litro. Aí você tem aqui 40 centímetros cúbicos de 4,5. Percebe que HCl é a mesma coisa, né? Então, a sua solução 2, você tem um volume de 40 centímetros cúbicos e uma concentração de 4,5 mol por litro. O que ele quer saber? Obtém-se uma solução de concentração. A concentração que ele está pedindo aqui é em grama por litro, tá? Então, vamos trabalhar no mol por litro e, por último, a gente faz essa transformação para encontrar a resposta, que vai ser mais fácil. Então, vou usar essa fórmula aqui, ó. Então, a solução inicial, que é 2 mol por litro, vezes 60, mais 40 centímetro cúbico, vezes 4,5 mol por litro, que é igual a concentração final vezes o volume final. Daqui a pouco eu ponho o volume final, só porque não vai caber. 2 vezes 60 dá 120, vou trabalhar só com os números agora, mais 40 vezes 4,5, eu fiz a conta aqui, 180, que é igual. Aí, concentração final, que eu não sei, que vai ser em mol por litro aqui no caso, né? Vou até mudar aqui para mol por litro. Vezes o volume, que é a soma, né? 60 mais 40, que dá 100 centímetro cúbico. Então, 120 mais 180 dá 300, não é isso? 300 dividido por 100, que vai ser a concentração final. Então, a minha concentração final vai ser 3 mol por litro. Ah, mas ele pediu em grama por litro, exatamente. E toma cuidado, porque olha só. Dá pra você cair no conto da carochinha aqui, né? Só que ele te deu outra informação aqui. Ele te deu a massa molar. E olha só, ele quer aqui por litro e aqui você tem por litro. Então, você não precisa mais se preocupar com o volume. Você vai se preocupar só com a massa e com o mol. Então, esse valor de 36,5 gramas está em 1 mol. E você tem 3 mols dentro desse litro. Então, e 3 mols? Quanto que eu vou ter aqui? Aí você faz aqui a regra de 3, né? Que vai ser x, vai ser igual a 36,5 vezes 3, dividido por 1, que eu nem vou pôr aqui, igual a 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 6 dá 18, 19, certo? Sobe 1. 3 vezes 3 dá 9, mais 1, 10. Uma casa depois da vírgula, 109,5 gramas
por litro. A gente tem essa resposta aqui na letra D. Tudo bem até aqui? Olha, observa. É um exercício que tem conta para fazer. E como que você está em conta? É importante saber fazer algumas contas. E as contas não são tão difíceis, né? Elas são mais diretas, são números mais conhecidos e tal. Mas é importante saber fazer conta. Misturas sem reação e misturas com reação. Quando você não tem uma reação química, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu misturasse um suco de cenoura com suco de laranja, eu ia ter uma mistura de suco de cenoura com suco de laranja. Não, eu não ia ter uma mistura de um suco novo. Ia ser uma mistura de suco de laranja com suco de cenoura. Não mudou. A cenoura não passou a ser outra coisa, a laranja não passou a ser outra coisa. Você consegue perceber isso? Mistura sem reação. Nesse caso, você vai ter duas soluções diferentes para ser considerada, tá? Então, o volume do suco de laranja mais o volume do suco de cenoura vai ser seu volume final para ambas as soluções, tá? Então, você vai pegar lá um volume de solução de suco de laranja, você pegou lá meio litro de suco de laranja, 500 ml de suco de laranja, que está numa concentração de 2 mol por litro. Aí você pegou lá 500 ml de suco de cenoura, que está numa concentração de 3 mol por litro. O que você vai fazer? Você vai misturar os dois. O volume final vai ser um meio litro mais um meio litro, que vai dar 1 litro, tá? E as concentrações de cada solução vão mudar por causa do volume de água, que está ali, aumentou. Mas não vai acontecer uma transformação química ali. Então, você vai ter que fazer o cálculo da concentração de uma solução e o cálculo da concentração de outra solução, separadamente, tá? Esse é o ponto. Então, eu não trouxe nenhum exercício desse para fazer, porque não é tão comum também e porque é mais difícil de encontrar. Mas eu tenho misturas com reação química e isso é muito importante. As misturas com reações químicas a gente resolve por etapa, tá? Que eu acho que é o que é mais complicado hoje aqui nessa aula. E tem um porém muito importante. Você tem que montar a reação química, tá? Então, eu coloquei as etapas aqui. Outra coisa é as nossas titulações. É uma área mais técnica, sabe? Mas ela aparece. Caiu no Enem já, caiu na FUVEST, aparece bastante assim nas provinhas, tá? Então, o que você vai fazer primeiro? Converter em mol. Primeiro você vai ver o exercício, ver o que ele tá te dando. A gente vai fazer um exercício, vocês vão entender. E aí você vai separar que informação que você tem, qual a informação que você quer. Nessas separações que você começa a fazer, você vai começar a organizar os dados que você tem. E como que você vai fazer? Primeiro, você vai converter as quantidades conhecidas de reagente em mol. Trabalhar com mol é muito mais fácil, tá? Depois, você vai escrever a equação química. A reação não é uma reação química? Você vai escrever ela. Depois, você vai determinar por estequiometria a quantidade de matéria do que você desejava. E depois, você vai calcular com a informação que ele te deu. Vamos lá. A gente tem 3 tipos de titulações aqui que são mais utilizadas. O que vocês mais veem para o vestibular seria ácido e base, tá? Nem a de oxidação, nem a de precipitação aparece. Mas, porém, contudo, todavia, vale lembrar que elas também existem. Tem também a de complexação, que não tá aqui. Então, titulação é um sistema muito usado em indústria para análise de matéria-prima ou análise de produto acabado. Então, por exemplo, você recebe um material na sua casa que diz lá que tem tantos ml de tanta coisa. Algumas análises são feitas por titulação. Então, é uma técnica muito utilizada na indústria, tá? Na indústria química, na farmacêutica, e enfim, muito utilizada mesmo. Então, a titulação de ácido e base ocorre uma reação de neutralização, aquela que você conhece. Um ácido mais uma base vai formar um sal e água. Essa é a titulação de ácido e base. A titulação de oxirredução ocorre uma reação de oxidação ou de redução, de oxirredução, tá? Ocorre uma transferência de elétrons. E a de precipitação forma um sólido. Um exemplo de precipitação que eu vou dar aqui para vocês, que é muito comum na indústria, é a análise de sal. Sabe o sal de cozinha? Então, ele vem lá do norte, né?
que é feito lá, né? Vocês sabem. Ele vem lá, quando ele chega na indústria, o sal cisne, fazendo um comercial aqui. Esse sal, ele chega e a gente vai analisar ele. Eu já fiz isso, tá? Então, você faz uma reação de precipitação. Você começa a fazer uma análise com uma prata. A prata e o cloro formam um sal insolúvel, ele fica precipitado, um precipitado branco. E quando começa a formar esse sal, né, você finaliza a precipitação. Você finaliza a titulação. E é muito interessante, na verdade, porque você vai vai consumir todo aquele composto até a hora em que você finaliza a reação. Entendeu? Então, a titulação de precipitação forma precipitados coloridos. Ou não, né? Mas você colore ele. Vamos fazer um exercício que a gente ganha mais. Então, determine a concentração em mol por litro de uma solução de 15 ml de ácido sulfúrico na utilização de 25 ml de 0,2 mol por litro de NaOH. Tá. Tenho dois compostos diferentes aqui, ó, o NaOH e o H2SO4. Então, eu vou separar cada um deles e pegar as informações deles. O que eu tenho aqui? Eu tenho que encontrar a concentração. Então, essa concentração eu vou encontrar, certo? O volume dessa solução é de 15 ml. Esse é o primeiro momento. Aí tem o NaOH. Aí no NaOH eu tenho a concentração de 0,2 mol por litro e um volume de 25 ml. Aqui eu posso encontrar a quantidade de matéria, né? A quantidade de matéria eu vou tirar dessa fórmula aqui, ó. Então, a minha quantidade de matéria vai ser 0,2 vezes a que eu tenho que passar para litro. Então, eu vou passar para notação científica, só para ficar mais fácil. Então, 25 vezes 10 a menos 3, que vai me dar uma quantidade de matéria aqui de quanto? Eu fiz a conta aqui, gente. 5 vezes 10 a menos 3 mol. Beleza. Eu encontrei essa informação, aí que eu vou fazer a reação. Então, H2SO4 reage com NaOH, formando Na2SO4 mais H2O. Eu não sei fazer essa reação, então comenta aí que a gente vou fazer, né, vídeos sobre isso, que é uma reação de neutralização na formação de sais, tá? Então, comenta aí, por favor. Não deixa passar nada. Eu vou balancear a reação aqui, ó, que vai dar 2 aqui, 2 aqui. Então, eu já encontrei uma relação estequiométrica aqui entre esses dois, que é o que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho 1 mol para cada 2 mols desse, né? A quantidade de mol que eu usei de NaOH é de 5 vezes 10 a menos 3. E aí, eu percebo aqui claramente que daqui para cá, eu dividi por 2. Então, daqui para cá, eu vou dividir por 2, certo? Que vai me dar 2,5 vezes 10 a menos 3. O que eu encontrei aqui, gente? O mol desse aqui. Eu quero saber o volume, não é? Não, a concentração. Então, eu venho pra cá e faço o cálculo aqui, ó. Então, eu vou pegar o H2SO4, cálculo da concentração. Concentração vai ser igual a quantidade de matéria sobre o volume em litros. O volume aqui, ó, que tá 15 ml, eu vou fazer igual eu fiz no outro, tá?
vai ser 15 vezes 10 a menos 3 litros. Porque fica mais fácil trabalhar com 10 a menos 3 do que se eu ficar 0,00, tá? Então, aqui a quantidade de matéria é 2,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 15 vezes 10 a menos 3. Então, corta menos 3 com menos 3, tá vendo? Fica mais fácil. Então, a minha concentração vai ser 2,5 dividido por 5, que vai dar um resultado de 0,16. Eu fiz na calculadora essa conta, tá? Mas você poderia, por exemplo, transformar isso aqui também em notação. Mol por litro. E o que mais se aproxima é a letra A. Esse aqui é um exercício um pouco mais difícil. Recomendo que você tente fazer ele. Sabe o que você pode fazer agora? Agora que você acabou de ver, assista de novo e anote os passos a passo. Anote com as suas palavras. Quando você passa para as suas palavras, faz mais sentido para você do que você ficar só na receptividade das coisas, entende? Então, faz isso, faz esse exercício. Titulação é um exercício que aparece às vezes no vestibular, inclusive acho que no Enem esse ano caiu uma. E é interessante porque ele não é tão difícil, só que ele trabalha com números pequenos, então saber lidar com notação científica é muito importante. Você sabe usar notação científica? Se você não sabe, você comenta aí que eu faço um vídeo só sobre isso pra vocês, tá? Então, gente, por hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Cálculo de diluição. No próximo exercício a gente vai ter mais um upgrade na fisicoquímica. E assim por diante, na fisicoquímica eu tô trazendo exercício já durante as aulas, tá? Que não é o que acontece em outros meios. Então, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e não se esqueça que todas as terças às 8 horas temos aulas ao vivo aqui no canal. Venha participar. Beijo pra vocês e até a próxima.